Caros amigos, vamos entender o que está acontecendo no país. Nós sabemos que essa busca e apreensão na casa de Ciro Gomes foi uma coisa tão ridícula que até a galera séria da Polícia Federal vê os abusos que ocorreram. E nós sabemos que o Bolsonaro tem uma parte da Polícia Federal como controle, uma parte dos militares, principalmente os antigos, né, aqueles que têm aqueles tanques movido a lenha, né? Porque saiu a fumaça preta daquilo chega a ser ridículo. Nós sabemos que todos os militares não estão com o Bolsonaro, só estão mesmo aqueles que têm tanque a lenha. E nem todos da Polícia Federal estão com o Bolsonaro, mas uma parte. E essa parte é capaz de trazer sérios problemas. Mas vamos pensar numa situação muito mais grave. Quando o Lula era presidente, ele se aliou com o povo da direita. Foi esse o erro do Lula. Tanto que o vice de Dilma, por exemplo, era o Temer, né? Um partido de direita. Então o Lula não foi a caça às bruxas. Então o sistema do Brasil se modificou da direita para a esquerda, totalmente oposto, como se fosse ímãs, né? É, 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 Só que no imã os polos iguais se repelem, né? Mas ali é um pouco diferente. O sistema do Brasil mudou de direita para esquerda. E a esquerda, o Lula, fez muitos projetos sociais, voltou com os financiamentos das faculdades públicas, né, que os militares construíram, criaram, mas depois não levaram adiante, né, nenhum outro governo de direita levou adiante. O Lula trouxe isso. Quando você traz benefícios para a mão de obra dos pobres, né, mão de obra barata, quando você traz isso, você faz com que desequilibre a questão financeira dos empresários, porque começam a surgir muitos direitos, as pessoas começam a exigir direitos trabalhistas, começam a exigir uma série de coisas, e o plano do empresariado, né, que quem governa o país são os empresários, tanto que na ditadura, com a ajuda dos Estados Unidos, os empresários estavam metidos no meio daquilo ali, junto com os militares. Então, eles são a peça forte do país. Então, quando você tem a direita no poder, quando você tem os empresários ligados aos políticos de direita, você tem coisas como trocar a sua folga do domingo pela segunda, você trabalhar domingo, você tem retiradas de direitos trabalhistas, como no caso a escala 12 por 36 que tinha direito de feriado, mas com a reforma trabalhista de Temer, que não gerou emprego, que era o pretexto da reforma, não gerou nada, só serviu para enxugar contas de empresário. Então você perdeu seu feriado. Então a direita tira benefícios do trabalhador para que ele continue como em sujeição e cada dia a mão de obra seja mais barata. Quando a esquerda toma o poder, ela gera benefícios para o povo, isso é nítido, né? é, é óbvio. Então os salários melhoram, os direitos, os sindicatos se criam ali e isso traz um problema para quem quer enriquecer da mão de obra barata, porque a mão de obra passa a ser especializada, né? Porque se tem um salário mínimo no país, a intenção deles é que todo mundo que ganhasse salário mínimo, se fosse o mínimo, todos os trabalhadores fossem receber aquilo ali. Então você não teria sindicatos e nem dissídios, né, diferentes para categorias. Na verdade, queriam que todos recebessem o mínimo. Se você não importa se você é vigilante, porteiro, não importa, é pobre, o salário mínimo seria esse. Mas você vê que tem certos lugares que o salário mínimo não é pago, conforme é o mínimo das capitais, né? O mínimo lá é diferente, né? Então, até isso eles descumprem a Constituição. Você percebe quanto tempo que levou as empregadas domésticas para ter os direitos que elas têm hoje em dia. E o pretexto de não se dar direitos às empregadas domésticas seria o desemprego, né? Eles sempre têm um pretexto. Na verdade, eles queriam era escravizar essas mulheres. Muitas vieram do Nordeste, foram trabalhar em casas de madame e ficaram ali como se fossem escravas, né? Porque a madame dá água, comida, da moradia, acha-se no direito de não pagar o salário, ou pagar muito pouco. Então, nós vemos que quando esse ataque do Bolsonaro ao Ciro Gomes
pode representar outras coisas também, outras questões, porque fica mais fácil a direita negociar coisas com o Ciro Gomes, que é um cara mais articulado, inteligente, assim, em questão de não se envolver essas brigas todas aí, mas estar pensando no país, de mover o país. Então o Ciro Gomes ele consegue ver o lado dos empresários e o lado do povo, né? Já se o Lula ganhar as eleições, ele vai vir com ódio. Ele vai vir caçando as bruxas, porque ele não tem nada a perder. Já perdeu a esposa, já perdeu o neto, sofreu perda, acho que do irmão também, algumas coisas assim que ele passou na vida. Ele vai vir para caçar as bruxas. E o PT é um partido muito grande. É o partido mais forte. E as pessoas que vêm junto com o PT é metade da população brasileira. Ou até mais, entendeu? Porque o que aconteceu? O Bolsonaro conseguiu ser tão ridículo nas suas ações que até algumas pessoas se desiludiram com ele. Sabe, ele é um cara que ele não pensa a longo prazo, não. Ele só pensa como militar. Não, eu tenho poder para mover isso, mover aquilo e depois vou dar um jeito. Só que ele não contava que a questão lá dos disparos de internet ele não vai poder mais fazer. As fake news ele não vai poder mais fazer. Então ele está se vendo numa situação, num barco afundando, não tem condições dele ganhar. Muita gente se desiludiu com ele. Se no início ele tinha muita gente com ele, e tinha gente tão. As pessoas chegaram até a criticar o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes podia ter apoiado o Lula, mas o Ciro Gomes falou uma coisa muito séria. Se você somasse todos os votos daqueles que estavam contra o Bolsonaro, de todos os políticos ali, de todos aqueles contra o Bolsonaro, ainda assim o Bolsonaro ganharia. Porque foi uma loucura. Muita gente acreditou nesse fenômeno, né, chamado mito, que não tem de nada de fenômeno nem de mito, mas as pessoas acreditaram nisso, achando que estavam fazendo alguma coisa. Sabe por quê, gente? O que acontece no Brasil? Se você. As coisas principais que o Lula pensa no Brasil: educação, sabe, educação e emprego, né? Essas questões de segurança pública parece que não tem jeito, saúde parece que não tem jeito. Por quê? O dinheiro que você bota na saúde some dentro da saúde. Então você tem que ter um aparato muito grande para você conseguir fazer essa modificação. Por exemplo, você está vendo na televisão pessoas sem medicamento para viver, irmão. Sem medicamento para viver. Você sabe o que é isso? A pessoa que vai morrer porque não tem como tomar aquele medicamento. Sem aquele medicamento ela não vive, ela não tem condições financeiras, ninguém doa nada. Por isso que esses dias eu entrei no Facebook e falei que, né, entre católicos e cristãos, né, nós temos o mesmo Jesus, nós seguimos o mesmo Jesus, mas nós não conseguimos nos unir. As pessoas fazem caminhadas, marcha para Jesus. A única coisa que a marcha para Jesus faz é dar varizes na tua perna e gente que infarta porque nunca caminhou na vida. Está sedentária e naquele dia vai caminhar e infarta. Ela não traz benefício nenhum para o país. Ela só traz exibicionismo. Ah, eu tenho a fé em Jesus Cristo. Isso não muda nada. Vamos fazer um mutirão para Jesus naquele dia. Um dia em que a população em peso do Brasil ou do mundo todo fique na expectativa de receber ajuda. Doar tijolo, reconstruir casa, reformar casa, pintar paredes, pintar favela, distribuir cesta básica. E na daquela casa do cara é de pau e a gente vai lá e constrói casa de alvenaria. E lá naquela área de risco lá, onde o esgoto está a céu aberto, modificar aquilo ali. Vamos fazer. Temos engenheiros de Jesus, nós temos empresários de Jesus e nós não fazemos nada. Nada a nível de impactar. Aí as pessoas querem que Deus faça milagre. Deus não faz milagre só para confirmar quando as coisas são boas. Na época do cristianismo inicial, os cristãos viviam, tudo era comum a eles. Eles vendiam suas propriedades, um ajudava o outro, né? O dinheiro de todos era para todos. Ali vários sinais e prodígios eram feitos. Então não acontece isso no país. O cara fala assim, eu até cheguei a falar uma coisa. Ah, vocês adoram Maria e tal. Maria foi a mãe de Jesus. Quando chegar lá no céu, ela vai continuar sendo a mãe de Jesus. Ela viveu uma história que ninguém viveu.
Então Jesus vai respeitá-la como mãe, sabendo que ele já existia antes de vir ao mundo, sim, mas vai respeitá-la como mãe porque ela deu a luz a ele, ela cuidou dele, sofreu as coisas que tinha que sofrer, né, no deserto ali, as provações, estando com ele na questão dessa história que Deus criou, desse poema que Deus criou sobre a vida do filho dele renascendo no mundo, né, como uma criança, vivendo como nós. E ela, em todo momento, ela foi mãe. Ela viu ele pequenininho, filho de Deus pequenininho. Então há uma história ali que a gente não pode negar. A gente não pode ficar desmerecer. A gente não adora, a gente não. Nós temos que respeitar os que pensam diferente de nós. Porque Deus que permitiu essas diferenças, tanto de religiões, de credos, né? De personalidades, de escolhas de vida. O cara é homossexual, o cara nasce com esse desejo. Aí cabe a ele refrear esse desejo ou não. Ele tem aquilo, ele tem algo que você não tem. Então ele precisa ser respeitado, mesmo que você ache que aquilo é errado. Você não nasceu com aqueles atributos para saber o que é certo e o que é errado. Talvez se você nascesse com os mesmos desejos, você seria o mesmo que ele. Então nós não podemos ser, nós temos que entender, conviver em amor, porque o ensinamento foi amor, e o amor não tem limite, o amor é uma linha reta. Ele ultrapassa o Apocalipse e ele alcança o coração de Deus. Quando tudo se acabar, só vai restar o amor máximo que é Deus. E Deus é amor. Então nós temos que respeitar, amar e respeitar. Amar é você não olhar para a cor, para raça, para gênero, né? Não olhar nada disso. É respeitar. Então, quando a gente aprender isso, que é isso que a gente precisa aprender durante a nossa vida, a gente vai ser mais feliz, né? A gente vai deixar as pessoas viverem em paz. Então, voltando aqui à questão, quando o Lula vier, ele vai caçar as bruxas, irmão. Ele não tem nada a perder, já está velho. Ele não tem nada a perder. E ele, se ele vier, vai vir forte. E é possível que ele ganhe essas eleições. E se ele ganhar, meu amigo, ou vão tentar matá-lo, né? Ou tentar incriminá-lo de alguma forma, porque vai vir todo mundo em peso, né? Só que agora as coisas no Brasil estão se aparelhando para que não aconteça essas injustiças todas. Um exemplo, o triplex nunca foi provado que foi do Lula, o sítio também não. Eram as únicas duas coisas que lhe deixavam inelegível. Eu não sou eleitor de Lula, mas seria minha segunda opção, como não tem outra, né? Eu voto em Ciro, a segunda opção seria Lula. Não tem outro candidato que possa vir, né? É, os candidatos que eu gostaria que tivesse no Randolfo Rodrigues, Molon, o Glauber, né? O Cabo Daciolo também é uma boa opção. Muita gente está com o Cabo Daciolo. Naquela primeira eleição, ele estava meio surtado, né? Com algumas coisas que ele falou que até realmente tinha sentido e outras coisas que a gente talvez não esteja compreendendo por conta da forma que ele falou. Mas é uma boa pessoa. Mas ninguém tem a estrutura de conhecimento como o Lula e como o Ciro Gomes. O Lula porque já foi presidente, é um cara articulado. E o Ciro Gomes porque tem toda a capacidade. O cara fez Harvard, né? O cara formado o cara fez economia em Harvard, o cara é professor de direito constitucional, o cara foi ministro duas vezes, o cara tem um currículo exemplar, entende? E ele realmente sabe fazer as coisas. E eu quero ver quando o presidente Bolsonaro sair do poder, onde os bolsominions vão enfiar a cara, né? Porque eu acho que não se levanta mais um presidente de direita. Eu acho que o Bolsonaro foi o fim da picada, ele foi a gota d'água. Ele atrapalhou os planos daqueles que o conduziram a essa trajetória. Talvez se botassem outra pessoa, né? Aí agora vão começar a nos oferecer pessoas que aparentemente são boas. Por exemplo, aquela moça, não sei aquela Tebet do MDB. É uma pessoa que bate de frente com o sistema. Parece ser uma pessoa íntegra. Gente, quando se tem posição de destaque na política e pessoas muito éticas, isso eu posso até estar enganado, mas quando você tem uma pessoa muito ética em frente a um partido imundo, ela tá, não estou falando o caso dela, mas pode ser, está vivendo uma hipocrisia ali.
porque gente do bem não anda com gente imunda, tá? Só para você ter ideia. Então, uma pessoa que chega ali como se fosse um cartão de visita. Já viu aqueles hotéis que o cartão de visita é perfeito, quando você chega lá o serviço é uma porcaria? É como se fosse isso. O cartão de visita era perfeito, mas o, o restante não servia para nada. É como se aquela pessoa realmente fosse pessoa de bem, mas ela olha para trás e vê que o partido dela não acompanha os seus atributos. Mas ela ainda assim, por estar sendo destaque, ela fica ali como marionete, né? Sendo guiada. Até um dia que ela tente ganhar liberdade, mas está presa às cordas. Antigamente tinha Cidinha Campos que batia de frente com o sistema e tudo, daqui a pouco cadê? Não há espaço para heróis no Brasil, gente. Não há espaço para heróis. Pessoas que batem de frente com o sistema hoje, ela tem que romper com tudo. E ela tem que se proteger, porque o sistema é capaz de certas artimanhas. Tu vê aí, a Polícia Federal foi na casa do Ciro Gomes, um cara que tem um poder político. Ele, não, ele tem um poder político, ele tem segurança particular, ele tem um aparato. Ele é um cara que, se você se a fazer e fizer algum mal contra a vida dele, estão ferrados, porque vão ter que dar conta. Porque ele é um cara muito forte, publicamente falando, é um cara público muito forte. Então ele sabe que não pode dar conta do cara. Não é uma Marielle, né, que as pessoas destroem a vida e fica por isso mesmo, né, coitada. Achei ainda destruir a vida do motorista também, da mulher. Então, esse é o país que nós estamos vivendo, irmão. É um país medíocre. Um país de pessoas capazes de todo tipo de coisa para conseguir chegar aos seus planos. É, é ridículo, é ridículo. O Gabriel Monteiro, por exemplo, que eu tinha muitas críticas no início a ele, ele começou a bater firme de frente com os acontecimentos que são óbvios. Médicos dormindo enquanto não é horário de trabalho. A bagunça no país, ela convém a essas pessoas. Eu estudei 8 anos, eu vou ficar aqui atendendo pobre, é isso que eles pensam. Eu já vi chegar no hospital e a pessoa e a médica não querer fazer uma sutura ou limpar o pus de uma pessoa, de um paciente. Não, não vou fazer não. Vai lá, aí a pessoa vai fazer sim, chega lá, ela não faz, finge que faz, joga um produto lá, bota uma gás e depois você vai voltar com a perna inchada. Porque a pessoa não sabe. Tá difícil das pessoas fazerem alguma coisa com amor. As pessoas não estão fazendo mais com amor. E aí sabe o que é que acontece no sistema de saúde? Que quando essas pessoas não fazem, ali é um conjunto de pessoas trabalhando. Quando essas não fazem, as que querem fazer por amor ficam sobrecarregadas, estressadas, cansadas. Por quê? Porque se vem trabalhando sozinha. Como isso tem acontecido em várias empresas, em vários lugares? Você está trabalhando, você dá o seu máximo, porque você é assim. Mas você percebe, não que essas pessoas vão mudar sua maneira de ser, mas você percebe que parece que você está levando o mundo nas costas. Isso acontece. Aí você olha para o lado, aquela pessoa não faz nada. E você sabe que às vezes você se prejudica no trabalho, você acaba saindo, aquela pessoa fica, mas, mas Deus, ele não é injusto, ele abre portas melhores para você. E aquelas pessoas depois não conseguem, ficam ali, perdidas ali, a vida toda ali, se enganando enquanto você foi avante. Porque Deus é justo. A nossa justiça, ela vem de Deus, ela não vem do homem. Às vezes você está trabalhando num lugar, ninguém te valoriza, e você está ao seu melhor, mas nunca tem retribuição, porque não está no lugar certo. Daqui a pouco Deus muda e você vai para o lugar certo, o lugar onde te valorizam, um lugar onde você se sente bem, que você trata bem as pessoas, que você sorri, que você é aquilo que realmente você é, né? Você não é um fantoche, você é aquilo que você é. E aí você começa a viver bem, você começa a curtir a vida, e faz as coisas com mais alegria, com mais paixão. Você se identifica, você se encontra. Então, o que acontece no nosso país é isso, que a saúde, ela não tem jeito, irmão. Porque, por exemplo, essas pessoas que são pacientes que precisam de medicamentos para viver. Primeiro, uma boa parte dessas pessoas, de repente, de algumas pessoas ali, devem estar pegando remédio sem precisar. De alguma forma, de forma ilícita, elas conseguem notas de médicos malucos, né, comprados,
e vão lá e pegam o medicamento e vendem esse medicamento. Então devem ter sistemas corruptos ali envolvidos. Então, para isso, para não acontecer, tem que se unificar o local onde se faz perícias, o local onde se distribui esse medicamento. Quando você unifica isso, você tem todo um controle rigoroso sobre aquilo. Entendeu? Porque aquela pessoa vai passar por um médico, vai chegar lá, ela tinha que ser reavaliada e ali, a partir dali, ela pegou o medicamento, tá? Ou então começar a judicializar tudo isso para que, quando acontecer um ato de corrupção, a polícia já direto na casa daquele médico corrupto e ele perde a licença de médico, porque no Brasil não se pune como se deve punir. Não se pune como se deve punir. Por exemplo, teve um cara que tentou atropelar um motoboy aí por causa de uma discussão de trânsito, os dois estavam errados e tal, mas o cara errou mais ainda porque tentou matar o cara. Foram na casa, o cara, não, nós somos da família que temente a Deus e tal. Quando foram ver, o cara já tinha outros processos por agressão, o cara já tinha um histórico pregresso, uma vida pregressa, né? Ele já tinha um histórico ali. Então você vê que não é boa pessoa, não é boa gente. Então como é que o cara tem vários boletins de ocorrência, né? E eu lembro de uma mulher que tinha 15 boletins da Lei Maria da Penha e morreu, foi morta pelo cara. 15 papéis. A justiça acha que papel vai proteger os outros, né? E agora tem delegacia de mulheres, o que também pode acontecer o inverso. A mulher te bater e você tentar segurar para conter as coisas, chega lá, a delegada só vê o lado da mulher. Isso também pode acontecer, tá? E não vê o lado do homem que tentou se proteger, que às vezes não agrediu. Tem que se ter perícia. Cara, no Brasil, como está uma bagunça o sistema policial. Gente sendo presa por conta de foto de perfil de internet, denúncia sem pé nem cabeça, o cara ele já vai direto pra cadeia, enquanto o rico, né, o cara que é rico não tem habeas corpus, o cara responde liberdade. O pobre não, já é enfiado dentro da cadeia, não tem direito a nada, não tem direito à defesa. Aí tem que vir uma ONG de pessoas, de advogados que trata dessas coisas para poder tirar. Aí todo o processo jurídico para tirar aquela pessoa da cadeia demora tempo. Demora tempos e tempos. E é muito difícil. Aí agora você vê Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, tudo passando. A boiada tá passando, olha lá. Processos sendo retirados. Estranho isso, né, gente? Os caras foram acusados, culpados e agora. E a imprensa noticia pouco isso. Estão conformados, né? Estão conformados. Então, a questão da saúde fica difícil, porque todo o dinheiro que você coloca dentro da saúde e some, e desaparece. Então, o que se deve fazer no país? Melhorar a educação, né? Se você tiver saúde e educação, dá para ir para frente. Melhorar a educação e tentar mudar a saúde, tentar colaborar com a saúde, mas dar uma prioridade a pessoas que precisam de medicamentos para viver. Então tem que se haver uma análise. Mas sabe por que não fazem essa análise técnica e verifica e tal? Sabe por quê, gente? Porque se você tem uma análise técnica de quantas pessoas necessitam de medicamentos para viver, tudo bonitinho, o governo federal vai ter obrigação de financiar esses medicamentos. É isso que eles não querem. Eu vou te dar um exemplo. É como. É como uma. Vamos supor que você tem você tem a net aí na tua casa. Aí chega um monte de fatura, né? E ali você sabe que aquelas faturas não são suas, aquelas cobranças não são suas. Só que você consegue ligar para lá, perder tempo e resolver. Só que tem gente que não sabe resolver e acaba pagando aquilo. Então eles jogam muito naquela questão de se der certo, resolve. Porque se der errado, o que eles têm a perder? Eles têm nada a perder, simplesmente vão chegar, vão descontar aquilo da sua fatura e não são responsabilizados por nada. Então eles jogam muito nisso. Aí você tem um cartão de crédito, vai um monte de IOF, vai 5 centavos, 10 centavos, vai tudo disfarçado ali. E quando você vê aquilo de milhões de pessoas, essas empresas ficam ricas. Porque a população não sabe o que está pagando. Ah, mas e descobri que estão recebendo isso e isso. Primeiro, que é muito pouco para você correr atrás. Segundo, você corre atrás e te devolve dinheiro, não tem prejuízo nenhum para eles. Então eles jogam nisso, né? Se colar, colou. É assim que é o Brasil. Não há uma responsabilidade
não há uma multa violenta para que isso aconteça. Eu lembro que um tempo atrás, uma empresa de azeite estava vendendo azeite comum como se fosse azeite extra virgem. E ali houve uma multa, né? Uma multa, vamos supor, de R$ 10.000. Quanto de azeite que ela vendeu naquela propaganda as pessoas compraram achando que era extra virgem? Milhões. Quanto que foi a multa? 5, R$ 10.000. Houve vantagem? Houve vantagem, então por isso que eles fazem. Entende? Então não tem como. O país é assim. E as pessoas de onde vão sem braço se colar, colou. E elas só têm lucro. Né? Só tem lucro. É como o presidente lá, não pode fazer campanha se não tem multa. A multa é quanto? R$ 5.000. Então eu vou fazer a campanha que vale a pena ter recebido. Quem vai pagar a multa vai ser o teu dinheiro mesmo, o dinheiro público. Então, são coisas que não tem, sabe? É só para dizer que multa. Então, se você fizer uma fiscalização de pessoas que precisam de medicamentos, aí a justiça vai obrigar o governo federal a dar esses medicamentos. Então, se ele der de forma aleatória, né, a gente dá ali e tal, as reclamações que chegam na imprensa são mínimas. Tipo assim, 3, 4, uma reportagem de 5 minutos que você viu, nossa, as pessoas, aquelas 4 pessoas estão precisando de medicamento. Quando você vai ver, são milhões de pessoas sem, que não tiveram voz, tá? Aquelas 4 pessoas representam milhões que não tiveram voz na imprensa, porque a imprensa vai noticiar aquilo para ganhar ibope, e ela vai trazer uma coisa boa, que é a informação, que nós já sabemos. Vai trazer a informação, não traz a solução, não traz a cobrança, não traz a resolução. Porque essa não é a missão da reportagem. A reportagem é ganhar ibope, é mostrar o acontecimento antes de todo mundo, ganhar a sua atenção, ganhar o dinheiro da empresa e continua tudo de braços cruzados, o governo não faz nada, não se modifica. Já é alguma coisa a gente pelo menos saber, né, o que está acontecendo. Mas que aquelas vozes que você vê ali são de milhões de pessoas. São de milhões, não são só 3 ou 4 pessoas sem o remédio para viver. Tem pessoas muito mais graves, né, que às vezes nem sabem que tem direito àqueles remédios. Outra questão foram as UPPs. Quando elas foram lançadas, a UPP foi uma estratégia da Polícia Militar para que forçasse, essa forma que eu vejo, tá? Para que forçasse o governo de tirar uma parte do orçamento destinado para a segurança pública e essa parte fosse realmente para a Polícia Militar. Como se fosse uma obrigação do governo com aquelas estruturas ali, né? Que elas não poderiam ficar em contêineres a vida toda. Então foi uma forma da Polícia Militar ganhar algum crescimento. Isso é bom? Perfeito. Porque o governo não tem interesse em investir em segurança pública, né? É, é, é estranho porque o Brasil tem condições de fazer isso, né? Tem condição de ter umas policiais na rua, tem condição da gente tratar melhor essa questão de corrupção. Você tem câmeras, você tem bloqueadores de celular para presídios, tem toda a estrutura. Nós temos tecnologia suficiente para proteger a Amazônia, nós temos drones. Você bota aí 1 milhão de drones no ar aí com câmera, você vai descobrir. O cara não tem como esconder 3 km de pista, não tem como esconder maquinários para tirar ouro, não tem para esconder não tem como esconder os caras que estão cortando a madeira. Então tem como mapear, mas não tem interesse em fazer. Existe tecnologia suficiente para fazer, né? Então isso tudo porque é uma bagunça em Brasília, né? Você tem muitos interesses ali envolvendo interesses escusos, né? Entre os senhores daquela terra que são colocados ali para favorecer políticos, né? Favorecer essas propagandas políticas. Você acha que são pagas como? Essas panfletagens todas, essa quantidade de panfleto que é isso, tudo dinheiro dali, gente, de empresas, de tudo onde o cara puder sugar algum dinheirinho, ele vai sugar, que é como se fosse uma infusão de sangue, de banco de sangue na veia da política. Então, gente, ter como fazer, tem. Fiscalizar, se tem. Quando o Gabriel Monteiro começou a fiscalizar ali, ele começou a mexer em coisas que, no vespeiro, ali é o vespeiro mesmo. Porque todo mundo sabe o que acontece na saúde. Todo mundo sabe que o pobre é maltratado na saúde. O dinheiro que o médico ganha ali é dinheiro público. Ele é funcionário do povo. Ele não devia estar dormindo em trabalho, em serviço. Né? Tem como se monitorar isso? Tem. Tem como? A população. Fui no hospital tal,
não fui atendido, mas o médico era para estar lá. Por que que o médico não atendeu? Se ele tinha que estar lá no horário. Você fosse numa central de informações. É igual você tem a polícia militar, por exemplo. Tem um barulho aqui na rua, uma barulheira. Se eu ligar para 190, a viatura vai ter que vir, tá? Pô, a viatura vem. Tal, chegou lá, houve um acordo, o barulho continuou. Se eu ligar novamente, a viatura vai ter que acabar com aquilo. Porque já são a segunda vez, é um puxão de orelha, eles vão acabar. Entende? Se eu ligar a terceira vez, eles estão lascados. Então, são assim, acho que é assim que as coisas funcionam. Porque ela é a central. Se você tem uma central onde se recebe informações sobre a saúde, vai ter uma cobrança, né? Vai ter uma cobrança. Mas quem está por trás daquela central vai ter uma cobrança. A população, tudo que você faz, por exemplo, se eu chego no hospital, eu não tenho médico, eu chego, faço um vídeo, boto na internet, estou no hospital tal, cheguei aqui, no médico que deveria estar aqui de plantão, porque agora já tem algumas planilhas lá que dos médicos estão de plantão, não está aqui. Eu estou fazendo uma grande coisa. Eu estou trazendo uma visibilidade ao erro daquele cara. Ele vai ficar mais cauteloso. É isso que nós queremos, que eles fiquem com medo de serem punidos. Porque enquanto não há um medo de punição, né, foi isso que o Gabriel Monteiro fez. Chegou lá e trouxe o medo para eles. A situação geral dos hospitais, muitos cagaram, né? Estão nem aí. Vai chegar lá, entendeu? Muitos cagaram para a situação. Porque são muitos hospitais que o cara nunca vai imaginar que vai chegar ali. Mas trouxe um despertar. É o que a sociedade precisa. Cobrança, 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 tá? Na situação lá das UPPs, daria certo? Muito certo daria, tá? Ali você percebe que o problema não é o tráfico, não é as drogas, não são... O problema do país não está nisso. Essas trocas de tiro em comunidades que nunca resolve nada. Vê se o tráfico fosse dentro do Leblon ali, vamos supor, na selva de pedra, fosse uma boca de fumo ali. Tu acha que a polícia ia chegar atirando ali, trocando tiro com bandido ali? E poderia acontecer uma vez ou outra, mas você acha que teria incursão ali? Morando um monte de desembargador, juízes, né? Duvido. Mas como é o pobre, então nem aí. As coisas acontecem. Entendeu? Se o cara quiser cheirar, fumar, eu ia falar outras coisas aqui, mas não vou falar não. E faça o que quiser da sua vida, mano. Tô nem aí pra você. O que eu não quero é que pessoas morram de bala perdida, com um tiro de fuzil na cabeça, uma criança com roupa de escola sendo morta. Uma mãe desesperada tentando catar os filhos na rua no meio do tiroteio. Um trabalhador que chega cansado, né? Eu acho até o seguinte, se eu sou morador de favela, que eu já fui morador de favela, se eu chego, a polícia me para, verifica a minha bolsa, tá fazendo o trabalho dela. O que não pode é botar coisa na minha bolsa, que isso também acontece. Mas não acontece em tão grande escala, mas acontece. Mas se ela tá fazendo o trabalho dela, isso é bom. Deixa ela fazer o trabalho. O que não pode é chegar e achar que porque eu sou negro, que estão me revistando porque eu sou negro. Pode ser que estão me revistando porque eu sou negro? Pode acontecer isso, pode existir racismo, pode. Mas eu não posso alegar que todas as vezes que for revistar uma pessoa de cor, que aquilo é racismo. A polícia militar tem o direito de, se ela desconfiou de uma atitude, você entrou num lugar, saiu muito rápido e tal, ela pode desconfiar, ela tem que desconfiar. Por quê? Porque o dia que ela puxar e pegar alguém armado, ela vai estar salvando a sua vida. Um dia é você que às vezes não percebeu que teve uma atitude estranha, porque a gente é assim, às vezes a gente toma uma atitude estranha. Uma vez, eu na favela, eu morei na Vila Vintém há uns anos, e eu fui correr de um lugar para o outro. Eu atrapalhei uma operação todinha da Polícia Civil. Veio descendo gente de corda da laje de um, o outro pulou, me agarraram no meio da rua. E ali a população já me conhecia, veio todo em peso. Não, ele é trabalhador e tal e tal. E aí eu atrapalhei toda a operação. Eles estavam ali para dar o pulo do gato até alguém. Mas como eu corri. Mas por que você correu? Eu não posso correr. Eu falei, eu não posso correr. Eles doidos para me dar um tapão na cara. Mas eu falei, eu não tenho um direito de correr. Eu sabia que vocês estavam aí. Eu fui correr até ali para falar com meu colega ali do bar. Para chegar mais rápido. Eu corri para chegar mais rápido.
Até a sua explicação dentro de favela não condiz, né? Ele não acredita em nada que vocês estão falando. O que que eles entenderam? Ele é culpado, ele é culpado, ele é culpado. É isso que eles entenderam. Então atrapalhei toda a operação da Polícia Civil, né? Aí, então, isso acontece. Burrice deles, que não tem uma foto do cara que eles querem pegar. E me confundiram com o cara. Então, gente, outra questão é as escolas públicas. As escolas públicas são enganações, cara. Ainda mais essa galera que vive na época de pandemia. Meu filho passou de ano, nem foi pra escola. Como é que vai ser o futuro desses jovens? São pessoas que não tiveram nem chance de ter gosto pela escola. Né? Não vão querer estudar. Não vão querer estudar. Não tem base. A gente já não tinha base nenhuma estudantil. Para você ter base, se dá uma educação de qualidade para seu filho, o seu filho tem que estudar em escola particular, não tem jeito. Porque quando ele vai entender, ele vai ganhar gosto pelos estudos. Tem criança que não adianta, irmão. Tu pode botar em Harvard, não vai ser nada. Ela não quer ser. A não ser que os pais forem muito exigentes. Consiga comprar a criança. Ó, se não passar de ano, não vai ter videogame, não. Às vezes, na exigência, você consegue ganhar. Porque a vida é assim. Para você ter as coisas, você tem que suar. Então, os pais não estão fazendo nada de errado, não. Isso não é errado forçar a criança a estudar para ela ser alguém, não, né? Errado é você não fazer nada, cruzar os braços. Mas como você tem estímulo a fazer algo se o teu filho estuda em escola pública? A gente não tem condição de pagar uma escola particular. Então ele está simplesmente se guiando para ser um trabalhador comum, um sofredor, né, que tem que lutar todos os dias por direito. Porque o cara que faz programação, se torna um programador de empresa, ganha 20 mil reais por mês, tu acha que ele estaria fazendo um vídeo aqui desse de internet? Tu acha que ele estaria preocupado com a sociedade? Quem tem que se preocupar com a sociedade somos nós, que somos massa de manobra, que somos injustiçados a cada dia, que recebemos pouco por muito trabalho. Recebemos muito pouco por muito trabalho, por horas trabalhadas. E se você botar uma fiscalização nos postos de trabalho, você vai ver que tem gente fazendo funções que nem tem nada a ver com a sua profissão. E isso é engraçado que direitos nossos eles gostam de tirar, mas nos dá o direito a fazer, a cumprir somente aquilo que a gente é, é, que é o nosso cargo, eles não querem, né? As pessoas gostam muito de descobrar, mas fazer o que é certo elas não gostam, né? Porque se a gente começar a cobrar também das empresas o nosso direito também vai, vai ficar ruim, né? Então, gente, isso é o país que nós vivemos, né? Isso é o nosso Brasil.